Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e no vídeo de hoje nós vamos continuar nossa conversa sobre cliffhanger. Se você ainda não viu, eu comecei a falar sobre o assunto no vídeo da semana passada, que foi sobre o conceito de cliffhanger. O link está aqui embaixo. Bom, eu tenho 10 tipos diferentes de cliffhanger para mostrar, então eu vou fazer 2 vídeos com 5 cada, senão fica muita coisa de uma vez só. Começando então com um dos mais comuns, que é a questão não respondida. Para aplicar esse cliffhanger, o autor precisa estabelecer um mistério logo no início de um episódio, ou de um filme, ou de um arco em uma série de episódios, e trabalhando esse mistério até interromper a narrativa bem próximo da sua resolução. Isso fica bem clássico quando a gente pensa naquela cena do detetive que passa muito tempo investigando quem é o assassino, e aí de repente mostra ele chegando na casa de uma pessoa, uma porta se abrindo, e aí a câmera mostra só o rosto do detetive e ele fala: "Não acredito que foi você". E aí o episódio termina. É praticamente impossível o público não querer voltar para ver o restante da história e descobrir quem é esse sujeito. O cliffhanger 2 da nossa lista é a introdução de uma perda. E essa perda pode ser tanto física quanto emocional. Pode ser um objeto de valor, um bem material, ou pode ser mesmo um relacionamento. E o segredo para esse cliffhanger ser efetivo é o autor conseguir convencer o público de que o personagem que sofreu essa perda não consegue viver sem aquilo, que aquilo é essencial para a existência dele. E é claro que na continuação da história o autor precisa resolver essa questão, seja na superação da perda por parte do protagonista, ou seja na reversão dessa perda. O próximo é a cenoura do anzol. Sabe aquele burrinho que continua andando toda a vida para tentar pegar a cenoura na ponta da vara? Então, o desenho Caverna do Dragão é o exemplo mais óbvio desse cliffhanger. Na verdade, os autores basearam a série inteira nisso. Sempre no final de cada episódio a gente tem a sensação de que no próximo eles vão finalmente voltar para casa. E a gente continua assistindo. E nós estamos esperando até hoje, né? O quarto cliffhanger é a introdução de um vislumbre de esperança um pouco antes da interrupção da narrativa. Isso acontece naquele momento em que tudo parece perdido para o personagem, que ele está numa situação muito ruim, e então surge um acontecimento que sugere uma mudança, algo de bom, algo de positivo, um acontecimento que pode reverter a situação dele. Por exemplo, numa história de fantasia, o personagem foi feito prisioneiro e sentenciado à morte. E aí no momento da sua execução, quando o carrasco está levantando o machado, ele fecha os olhos já conformado com o fim da sua vida, e de repente um dos seus aliados surge na multidão, ou uma cavalaria surge no horizonte, ou alguém manda o carrasco parar porque o rei descobriu uma pista que incrimina outra pessoa e vai querer um novo julgamento. É por aí. E o último cliffhanger desse vídeo tem a ver com uma ameaça física. E esse é autoexplicativo, é apenas colocar o personagem ou alguém com quem ele se importe muito na reta de algo muito perigoso e interromper a narrativa um pouco antes de mostrar como ele saiu daquele perigo ou mesmo se ele vai conseguir sair disso. É aquela cena clássica da mocinha amarrada no trilho do trem, com o trem se aproximando. Só que o autor tem que caprichar na construção da empatia entre o público e o personagem para potencializar o efeito desse cliffhanger. Bom, a gente fala dos outros 5 no próximo vídeo. Enquanto isso, se você quiser exercitar, é sempre legal escrever pequenas histórias, trechos ou cenas e tentar terminar cada um deles com um desses cliffhangers. E se você gosta de escrever ou tem interesse pelo processo de criação de histórias, aqui do lado tem a playlist para a 3ª temporada do projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima.